Amém. Glória a Deus. Que bom nós louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor juntos. Mas agora quero compartilhar com você uma palavra que vem direto do trono de Deus para os nossos corações. Sabe o que acontece nesse momento de pandemia? Pode ser que você esteja desmotivado, ou então que todos os dias você se encontre com pessoas que também estão desmotivadas, e você precisa levar ali a palavra que vai trazer uma motivação ao coração dela, e é sobre isso que eu quero falar com vocês aí nos próximos minutos. Motivação. Como nós podemos estar motivados para vencer? 2020 não é um ano que está fora do calendário de Deus. E todos os anos Deus ele tem vitórias para nós, ele tem bênção, ele tem o cuidado, ele tem a prosperidade celestial, que não tem a ver com dinheiro, mas que tem a ver com crescimento, com avanço, com o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E 2020 não é diferente. Então nós precisamos continuar para que nós possamos vencer então, e para que nós possamos vencer, precisamos da motivação que vem de Deus. Motivação, na realidade, é entelos. A palavra grega que descreve, nós falamos motivação, em grego essa palavra seria entelos. E, em especial, eu gosto muito dessa palavra porque ela traz uma verdade espiritual tão profunda. Porque entelos é estar em Deus, permanecer em Deus. E quando eles foram traduzir essa palavra para o português, eles colocaram então a palavra motivação. Motivação, então, é você estar ligado ao Senhor, é você estar conectado com Ele. E isso é óbvio quando você está em Deus, quando você está confiante, quando você está ali esperando em Deus, você vive grandes bênçãos. Por quê? Porque você está justamente em Deus. Deus ele te dá ânimo, Deus ele te motiva, Deus ele te inspira para que você possa estar avançando. E é isso que nós precisamos durante esse tempo de pandemia, motivação de Deus, motivação dos céus. Nós precisamos estar conectados, nós precisamos estar entelos. A motivação ela é a característica fundamental daqueles que têm sucesso. Se você vê alguém que tem sucesso na vida, com certeza você pode sondar ali a personalidade dessa pessoa e você vai ver algo bem interessante. Essa pessoa, ela sempre está motivada. De alguma maneira, ela está ali ligada em Deus. Muito mais no ministério, não tem como nós avançarmos como ministério, não tem como nós avançarmos como igreja, não tem como nós, que somos discípulos de Jesus, avançarmos na nossa família, no nosso trabalho, se nós não estivermos motivados, se nós não estivermos plenamente conectados com o Senhor. Porque quando nós estamos plenamente conectados com o Senhor, vêm os dias difíceis, vêm os dias maus, mas nossa esperança continua em Deus. Nós não olhamos para as circunstâncias, para aquilo que os nossos olhos carnais, os nossos olhos físicos estão vendo. O que o seu olho físico tem visto nesses dias? O que o seu olho físico tem visto nesses últimos meses? Morte, más notícias, pandemia. É uma crise generalizada em vários países, só que quando nós estamos motivados, nós não olhamos mais com os nossos olhos físicos, mas nós passamos a olhar com os nossos olhos da fé. Nós começamos a olhar como Deus ele vê todas as coisas. É interessante que muitas pessoas não entendem muitas vezes o olhar de Jesus, mas pensa comigo. Quando Jesus estava olhando ali aquela multidão de pessoas, muitos poderiam dizer, olha o tanto de gente que está indo para o inferno. Jesus estava olhando, olha, os campos já estão prontos. Os campos eles já estão brancos para a colheita. Jesus tinha uma cosmovisão diferente, ele não estava vendo. Essas pessoas elas estão caminhando em direção ao inferno.
Mas Jesus estava olhando, essa é uma grande oportunidade, existem muitas pessoas que precisam ser alcançadas e nós podemos alcançar essas pessoas. Peçam ao Pai que envie trabalhadores para que esses trabalhadores, eles possam falar do meu amor, que eles possam pregar, que eles possam evangelizar e que eles possam ganhar almas. Então nós precisamos ter essa visão que Jesus tinha, essa visão motivadora, essa visão totalmente ligada a Deus, estar em Deus. Vocês conhecem a história de Jairo. Jairo era ali um dos principais da sinagoga e sua filha, infelizmente, ela estava muito doente, muito enferma. E aí, sabe o que aconteceu? Lázaro teve uma ideia, Jesus está aqui, ele cura todo mundo, eu vou até Jesus para que eu possa ali pedir que ele venha orar pela minha filha e que assim minha filha seja curada. Era como um último recurso de Jairo. E nós vemos que Jairo foi até Jesus, estavam acontecendo tantas coisas. Tem aquela mulher com fluxo sanguíneo, que eu particularmente acredito que Jairo ficou com um pouco de raiva dela. Porque ela ali estava interrompendo Jesus ir até a filha para orar. Então ele não estava muito ligando que ela estava há muitos anos enferma, que ela estava também ali com fluxo sanguíneo, que estava ali passando por uma dificuldade há muitos anos, mas ele estava pensando, Jesus se deteve para atender essa mulher, fica quieta mulher, você já foi curada, deixa eu ir levar o mestre até a minha casa, para que ali ele possa conversar, para que ele possa orar com a minha filha e minha filha também seja curada. No caminho nós vemos que as pessoas chegaram até Jairo e falaram, não precisa mais incomodar Jesus. Não incomode Jesus. Sabe por quê? A sua filha já morreu. E aí as pessoas não conseguiram entender o olhar motivador de Jesus, como Jesus olhava com maneira motivada, porque ele estava ligado, totalmente, plenamente ligado com Deus. E ele falou, ela não está morta, ela está dormindo. E as pessoas riram, né, da cara de Jesus, falaram, não, peraí, nós sabemos distinguir quando uma pessoa está viva e quando uma pessoa está morta. E aquela menina, com toda certeza, ela está morta. Para resumir a história, vocês sabem que Jesus foi até aquele lugar e ele tirou aquele monte de incrédulo, aquela monte de pessoas que estavam ali, que não estavam motivadas, que não entendiam a motivação do Senhor Jesus, e ele tirou aquelas pessoas e falou, com licença. E ali ele entrou, e nós sabemos que ele orou por aquela menina, e ela ressuscitou. Porque Jesus olhou para aquela situação com um olhar de motivação, em Deus, totalmente ligado a Deus. A motivação, ela é essencial para que nós possamos viver a vitória no Senhor. Então, nós precisamos ter esse olhar que Jesus tinha para as situações. Não olhe para essa pandemia simplesmente como uma pandemia, mas olhe com um olhar motivado, que são oportunidades que Deus ele tem nos dado para nós crescermos. São oportunidades que Deus tem entregado para cada um de nós, para que nós possamos superar essas dificuldades, aprender com essas dificuldades e avançar. Deus ele espera que nós estejamos ligados a Ele, que nós estejamos motivados, que possamos passar por toda essa situação, entendendo que Deus continua sendo o mesmo, que Deus continua sendo bom, que não há outro como Ele. É isso que Deus espera de cada um de nós. Ele te criou para viver conectado com Ele. Ou seja, Ele te criou para viver uma vida motivada. Mesmo no meio das calamidades, mesmo no meio das angústias, mesmo no meio das aflições, da guerra, Jesus, Ele espera que cada um de nós possamos estar ligados em Deus. E possamos, e possamos aí, então, demonstrar essa motivação com atitudes que tragam resultados, atitudes que nos façam avançar, atitudes que nos façam, em nome de Jesus, vencer para a glória de Deus. Seja motivado. Para você então ser motivado para vencer,
você tem que entender algumas coisas. Olha o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim, versículo 10. Tudo que te vier a mão para fazer, fazei-o conforme toda a tua força. A palavra de Deus não diz mais ou menos, não diz faça de qualquer jeito, mas você tem que fazer o melhor com muita motivação. Seja motivado, para que você possa vencer, seja motivado. Tudo aquilo que te vier às mãos, fazei-o com toda a tua força. Pois na sepultura para onde vais, a não ser que Jesus venha nos buscar antes, para a sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Nós precisamos então fazer o nosso melhor para Deus. Vocês entenderam o que diz a palavra de Deus aqui? Tudo o que te vier a mão para fazer, faça da melhor maneira. Não importando se aquilo que está chegando às suas mãos é algo grandioso ou é algo, às vezes, aos nossos olhos pequeno, você precisa fazer da melhor maneira para o Senhor. Tudo aquilo que você tiver que fazer, faça com muita motivação. É uma visita que você precisa fazer, faça com motivação, com alegria no seu coração. É um banheiro que você precisa limpar, é alguém que você precisa servir. Faça com motivação e com alegria ao Senhor, porque tudo que nós fazemos, temos que fazer o nosso melhor, com toda a nossa força, porque depois já não adianta mais. Se Jesus vier te buscar e nós formos para a glória, já não vai adiantar mais, já vamos estar lá, não vai ter obras para realizar, assim como nós tínhamos aqui. Então, se você vai para a sepultura também, todos os sonhos de Deus, os projetos de Deus, eles podem ir para a sepultura também, juntamente com você, se você não foi alguém motivado, se você não foi alguém que entendeu a palavra de Deus e buscou viver essa palavra de Deus de maneira plena, de maneira total, com toda a sua força. Faça o seu melhor para Deus. O que Deus espera de cada um de nós é que possamos fazer o nosso melhor, porque para a sepultura, aonde nós iremos, se Jesus não voltar, nós não podemos fazer mais nada, ali não há conhecimento, ali não há, os planos já se acabaram. Então nós precisamos fazer o melhor para Deus. E a grande questão é, eu e você, nós funcionamos melhor quando estamos motivados. Os nossos resultados são muito melhores quando nós estamos motivados, quando nós estamos ligados em Deus. Nós damos os resultados melhores, resultados maiores. Inclusive esses resultados, eles acontecem de maneira mais fácil, porque a motivação, ela traz isso. A motivação faz com que os nossos resultados sejam resultados proveitosos. Faz com que os nossos resultados sejam resultados que permaneçam. O apóstolo Paulo, ele estava motivado para implantar igrejas, ele estava motivado em pregar o evangelho. Por isso, o ministério dele teve tanto sucesso. Por isso que o ministério dele deu tanto resultado, porque ele implantava igrejas e ele as implantava motivado, crendo que aquilo que ele estava fazendo era o melhor dele e era para Deus, e Deus se alegraria com todo o esforço das mãos dele. As viagens que ele fazia, todo o investimento que ele teve ali, então, que ele fez no seu ministério, tudo aquilo que ele teve que abrir mão, ele fez isso entendendo que dessa maneira ele teria os melhores resultados. Quando nós olhamos os homens da Bíblia fazendo a obra de Deus de maneira motivada, eles têm os melhores resultados. Quando você na sua empresa, você faz o seu melhor e você faz motivado, você tem os melhores resultados. Quando você é um vendedor e você sai para vender, e você vai motivado, com certeza os seus resultados serão muito melhores. E é por isso que nós precisamos todos os dias estarmos
motivados, em Theos, ligados ao nosso Deus, para que nós possamos viver o melhor dele para as nossas vidas. O melhor dele e fazer com que os outros vivam o melhor de Deus para a vida deles e que nós possamos os conduzir a isso. Para isso nós precisamos estar motivados. Para isso nós precisamos entender que a motivação ela é essencial e a motivação ela é independente das nossas bênçãos e da emoção, daquilo que nós estamos passando naquele determinado momento. Por exemplo, você pode ver algumas pessoas como Jacó, sendo enganado pelo seu sogro Labão, e ele estava motivado ali cuidando das ovelhas malhadas e pintadas. Ele estava motivado, ele falou, eu tenho certeza que esse rebanho ele vai crescer, eu tenho certeza que vai dar frutos. E ali o sogro tentava passar a perna para ele. Essa semana eu escutei uma expressão muito interessante. Nunca vi essa expressão em São Paulo, mas passou a mão na cara. Uma coisa assim, eu falei, o que é isso? Fez carinho? Não, é passar para trás. Em São Paulo a gente fala passar para trás, passar a perna, aqui eu escutei essa palavra, achei muito interessante. Passar a mão na cara. Mas é isso que Labão fazia. E ele continuava motivado, servindo ali o sogro, entendendo que Deus o prosperaria. E foi isso que aconteceu. Jacó se tornou um homem riquíssimo. Se tornou um homem de posses, porque ele estava motivado naquilo que ele estava fazendo. Paulo estava motivado pregando o evangelho. Por isso ele obteve bons resultados e por isso ele implantou várias igrejas. Nós vemos ali Jacó motivado, cuidando da sua empresa, do seu rebanho. E nós vemos que ele teve muito sucesso. Ele também foi próspero porque ele confiou. Ou seja, o que eu quero te dizer? Seja motivado. Faça o seu melhor para Deus. Tudo que vier na sua mão, faz com toda a sua força. Faz com toda a tua vontade. Faz com alegria. Faça de maneira motivada. Porque assim você vai obter os melhores resultados. E independente daquilo que o seu coração estiver sentindo. Paulo às vezes sentia tristeza, mas ele continuava avançando. Jacó, ele foi passado para trás. Com certeza as emoções que ele tinha ali, ele era humano. Com certeza em algum momento ele teve raiva de Labão. Fala, poxa vida, está querendo me roubar de novo. Mas ele continuava motivado. As nossas motivações não podem estar ligadas às bênçãos que nós temos ou aquilo que as nossas emoções estão sentindo no tempo que nós estamos vivendo. Por exemplo, estamos vivendo em um tempo de pandemia. Estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão doentes, então aí vamos ficar desmotivados. Vamos ficar tristes. Borocochô. Eu gosto tanto dessa palavra, borocochô. Vamos ficar borocochô porque tudo está indo mal, está tudo indo de mal a pior. Então eu não tenho motivos para estar motivados. Errado. O seu motivo, o motivo pelo qual você deve estar motivado é Deus. É em Deus que você tem que estar ligado, independente das situações. Faça o seu melhor para Deus. Faça o seu melhor em tudo aquilo que te vier às mãos. Tenha êxito, porque é isso que nos vai te dar sucesso se você fizer de maneira motivada. E não dependa das bênçãos ou de como está o seu coração para estar motivado. Se as coisas aparentemente elas estão ruins, continue motivado, porque Deus ele vai honrar, Deus ele vai te abençoar, Ele vai mudar a tua história em nome de Jesus. Segunda coisa então, a primeira coisa, seja motivado. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você então, é que você precisa deixar Deus motivar a sua vida. Você tem que se permitir ser motivado pelo próprio Deus. Lembre-se que motivação é em Deus, é estar ligado a Deus. Ou seja, você vai estar ligado a Ele e Ele vai te ajudar nesse processo. Ele vai te motivar em muitas situações. Deus ele vai te convidar para que você viva uma vida de motivação plena, motivação total. Vou te dar alguns exemplos. Josué. Deus motivou Josué. Vocês conhecem a história, Moisés já não estava mais liderando o povo, né? Ele saiu para dar uma volta e ninguém mais achou ali Moisés. Não sabiam para onde ele tinha ido,
né, morreu e aí ninguém encontrou o corpo dele na realidade. E agora, o seu discípulo que estava ali na linha de sucessão ali, que era Josué, ele agora precisava conduzir o povo à terra prometida. Ele precisava guerrear, ele precisava levar o povo a conquistar a terra prometida. E para conquistar essa terra, seria necessária luta, seria necessário guerra, seria necessário ali espada. E agora então Josué, ele está ali e ele está meio preocupado, sabe por quê? Até porque ele estava como o líder agora, substituindo ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Moisés, um grande líder, um homem poderoso, que falava face a face com Deus. E agora então Josué, ele precisava substituir Moisés. E ele, com certeza, em algum momento ali tremeu na base, e Deus chega para ele e fala: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Da mesma maneira que eu estive com Moisés, eu vou estar com você também. Seja forte e corajoso. Não temas. Avança. Então o próprio Deus, não uma, mas algumas vezes, ele motivou ali Josué a prosseguir. Ele encorajou Josué. Nós precisamos nos permitir. Deus, ele quer te motivar, assim como ele motivou Josué, ele quer te motivar. Às vezes nós estamos tristes, estamos em depressão, estamos borocochô, como foi no caso ali de Elias. E Elias estava na caverna e Deus falou: Elias, sai da caverna. Deus motivando o profeta para que ele saísse da caverna para uma nova situação, para uma situação de conquista, para uma situação de vitória. Você precisa permitir que Deus também motive a sua vida. E uma coisa nós precisamos entender: Deus, ele quer que você esteja motivado. Isso aí já ficou claro. Deus quer que motivação é estar ligado a Ele. Ele vai te convidar para que você seja alguém totalmente, plenamente motivado. Mas a grande questão é, Deus ele vai te convidar. Porém, a resposta final ela vai vir de você, se você vai aceitar o convite de Deus para dar um passo em direção à motivação, para dar um passo em direção a fazer a vontade de Deus. Deus falou com Josué: seja forte e corajoso, tem bom ânimo, Josué. Josué, ele poderia simplesmente falar: eu sou um covarde e eu não me senti motivado por essas palavras e eu vou ficar aqui. Ele tinha essa opção. Com certeza Deus levantaria outro e outra pessoa iria conquistar a terra, mas a grande questão é, o convite vem da parte de Deus. Ele deseja que nós possamos estar ligados nele. Mas a questão é que nós precisamos dar um passo em direção a Deus para que nós possamos nos conectar. Deus convidou o profeta: sai da caverna. O que você está fazendo aí? Por que você está escondido? Aí não é o seu lugar. Você é um grande profeta de Deus. E ele poderia falar: imagina, estou de boa aqui nessa caverna, não vou sair. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. O que iria acontecer? Deus iria levantar outro profeta? Na realidade já tinha 7.000 ali, que estavam por ali, então Deus ele poderia muito bem levantar um desses 7.000 profetas, se ele não tivesse aceitado esse convite de Deus para viver uma nova etapa e estar motivado no Senhor. Então Deus ele quer te motivar, Deus ele deseja, mas você precisa aceitar ser motivado por Deus. E outra coisa que nós precisamos pensar dentro desse ponto é o seguinte: nem sempre a motivação que Deus ele nos dá é a motivação que nós estamos esperando. Nem sempre a motivação que Deus nos dá é a motivação que você quer, é a motivação que você está desejando. Por exemplo, no caso de Jonas, Deus ele motivou Jonas, ele deu uma palavra para Jonas: Jonas, vai a Nínive e prega que eu destruirei aquela terra para que eles se arrependam. E não vou pregar isso, você conhece a história.
Ali então ele foi para Tarso, foi para a direção contrária. Mas quando ele estava ali no barco, você conhece a história, começou uma tempestade e os homens naquele navio ficaram preocupados, jogaram a carga, começaram cada um a clamar o seu Deus, até que chegaram nele. E você, qual é a sua? Qual foi, cara? Começa a fazer alguma coisa aí também, reza para o seu Deus, porque senão a gente vai morrer. E ele fala, não, a culpa é minha. Ou seja, Deus tinha motivado Jonas para de livre e espontânea vontade ir a Nínive pregar a palavra de Deus. Jonas, o profeta teimoso, não quis ir. E aí eles falaram, só tem um jeito de acalmar essa tempestade, vocês têm que me lançar ao mar. E aí nós vemos que lançaram ali o profeta ao mar, e vocês conhecem a palavra, um grande peixe veio e engoliu Jonas. Ali naquele lugar, na barriga do peixe, ali Jonas ele se arrepende. E ele fala, e agora se o Senhor me desse mais uma oportunidade, Deus começa a motivar o Jonas dentro da barriga do peixe. E aí a palavra de Deus diz que Jonas é vomitado justamente em Nínive. Ele não foi vomitado em Tarso, teve que ir para Nínive, não, ele foi vomitado ali na onde ele precisava pregar o evangelho, mais uma motivação de Deus, para ele não tentar fugir de novo. E aí ele foi, pregou, aquele povo se arrependeu, ele ficou meio chateado, você conhece a história, mas a grande questão é, a motivação que Deus te dá, muitas vezes não é a motivação que você espera. Às vezes você está esperando, puxa vida, eu preciso ser motivado, eu quero abrir um novo negócio, então Deus, eu preciso aí de R$1 milhão, me envia 1 milhão que eu vou estar motivado para fazer essa empresa. Quando Deus está falando, não, eu vou te motivar sim, eu estou te motivando já. Vai ser forte, corajoso, e eu vou estar com você, e eu vou te abençoar passo a passo, e você vai conquistar a sua bênção, você vai conquistar ali os propósitos e os sonhos do seu coração. Vai, eu estou te motivando. Às vezes nós queremos uma motivação diferente, mas Deus ele está dando a motivação que nós precisamos. Você não receberá a motivação que você acredita que você precisa, mas você receberá a motivação que realmente você precisa. E aí, se você estiver motivado, se você estiver conectado em Deus, você vai avançar, você vai sair, você vai prosperar, você vai alcançar grandes coisas da parte de Deus, desde que você permita-se ser motivado por Deus. Deus ele está motivando. Deus ele deseja te motivar. Permita-se ser motivado com a motivação de Deus, não com aquilo que você espera, que é o melhor, que é o mais fácil para você, que é o que vai te dar ânimo para fazer. O que precisa te dar ânimo é única e exclusivamente a palavra de Deus no seu coração, para que você possa avançar em nome de Jesus. Glória a Deus! Aí você pode estar se perguntando, mas pastor André, tudo bem, entendi, legal, preciso estar motivado, preciso estar conectado com Deus, na realidade estou ficando até motivado agora, eu sei que eu tenho que fazer tudo o meu melhor, tudo aquilo que Deus colocar nas minhas mãos, eu tenho que fazer com todo o meu ânimo, com toda a minha força, isso aí está muito legal, eu entendi que eu preciso permitir que Deus me motive. Amém, eu vou receber a motivação do Senhor, a motivação que Ele quiser entregar a mim, eu vou receber e eu vou caminhar então. Mas a grande questão é que às vezes eu estou motivado, e aí eu vou caminhando e vão vindo as situações, e vão vindo as notícias, e no decorrer do caminho, às vezes eu começo a ficar desanimado, a ficar desmotivado, né? Às vezes eu estou no caminho e de repente as coisas começam a ficar... tantas informações negativas que tiram o meu foco e eu fico desmotivado. Então a questão é como permanecer motivado. A grande questão não é você estar motivado, porque senão você fica oscilando. A grande questão é como permanecer motivado, e aí eu vou te dar alguns segredos para que você possa permanecer então motivado. Primeira coisa, para você permanecer motivado, você precisa ter um tempo a sós com Deus. Sabe por quê? É no seu tempo a sós com Deus aonde você recebe as orientações dele.
É no seu tempo a sós com Deus, quando Ele fala com você, quando você sente a presença de Deus, e não existe nada mais motivador no mundo que não seja a presença de Deus. A presença de Deus é o que realmente traz motivação aos nossos corações. Estar ligado a Deus, imagina você estar ligado por um fio a Deus. Isso já vai te manter motivado. Mas a maior motivação é quando esse fio ele é encurtado. Quando você não precisa mais de um fio para estar conectado com ele. Estou dando um exemplo, é claro, você está entendendo. Mas quando você está próximo de Deus, essa é a maior motivação. Então tenha tempo a sós com Deus. Tenha tempo, o que é o tempo a sós com Deus? É o tempo onde você ora, é o tempo onde você busca a presença dEle, é o tempo onde você permite que Ele fale ao seu coração, é o tempo onde você lê a palavra de Deus e ali você pede revelação e Ele te revela a palavra, e Ele revela o coração dEle, Ele revela os mistérios que estão no coração dEle. E aí você começa então a se fortalecer, estar motivado em Deus. É isso que nós precisamos. Motivação é estar um tempo a sós com Deus para que você possa se motivar. Se você quer estar motivado, comece o seu dia na presença de Deus. Leia a Bíblia, faça a oração, busque a palavra de Deus, louve ao Senhor, coloque louvores e exalte ao nome dEle. Isso vai fazer com que você esteja motivado, mas que você mantenha também a sua motivação. Dessa maneira, então, você consegue permanecer motivado em nome de Jesus. Outra coisa que nós podemos fazer, conhecer o nosso propósito. Não existe nada mais motivador do que você saber o motivo pelo qual você vive. Quando nós lemos na palavra de Deus, aqueles homens de Deus, eles entenderam o propósito e por isso eles se motivaram e caminharam em direção a esse propósito. Nós podemos ver Moisés. Qual era o propósito de Moisés? Era simplesmente ser resgatado por uma princesa? Claro que não. O propósito de Moisés era simplesmente ser um príncipe no Egito? Claro que não, até porque ele não foi sempre um príncipe no Egito. Era viver no deserto, pastoreando ovelhas ali e estando com a sua família e com o seu sogro? Jetro? Com certeza não. O chamado, o propósito de Moisés era libertar o povo do Egito, era conduzi-los para a presença de Deus, para conhecerem a Deus, conhecerem a sua palavra, as suas leis. E por isso ele estava motivado, e por isso que ele caminhou e ele teve tanto sucesso no seu ministério. Nós precisamos entender isso, precisamos entender qual é o nosso propósito. O nosso propósito geral nós conhecemos, que é glorificar a Deus, que é evangelizarmos, que é fazermos a vontade de Deus, cuidarmos da nossa família. Mas qual é o seu propósito específico? Para que você veio aqui? Você vai glorificar a Deus como? Qual é o seu chamado? Isso vai trazer motivação ao seu coração quando você entender isso. Qual é o seu propósito quando você entende isso? O seu propósito, como eu vou evangelizar? Deus ele deseja que você evangelize, que você ganhe almas. Mas qual é a melhor estratégia? Qual é o propósito que Deus ele tem para a sua vida? Quando você entende isso, tudo começa a caminhar de maneira diferente. Você precisa entender qual é o seu propósito. O propósito de José era livrar o povo da fome. Um dos propósitos de José, nós podemos ver ali tantas pessoas, cada uma tinha o seu propósito e elas só são completas. Elas só são felizes quando elas vivem o propósito de Deus para elas. Quando elas não vivem o propósito de Deus, elas são apagadas na história. O jovem rico recebeu o propósito da boca do próprio Senhor Jesus. Jesus estava motivando aquele jovem rico. Vende todos os seus bens, dá aos pobres. Jesus não estava falando, vende os seus bens e dá para mim. Não, ele estava falando, vende seus bens, dá para os pobres. Isso está prendendo a sua vida. E aí você vem, você me segue, e você vai ser um grande discípulo, você vai ser um grande evangelista, você vai ser um grande apóstolo. Seu nome vai ficar gravado na eternidade e você vai ser feliz.
Mas aquele homem, ele se entristeceu, e ele saiu da presença de Jesus, porque ele não conseguiu entender o propósito dele, não conseguiu viver o seu propósito, e com certeza viveu o resto dos dias dele tristes, porque ele não conseguiu viver o propósito. Então você precisa entender que para que a motivação ela permaneça, você precisa entender o seu propósito e viver para o seu propósito e cumprir o seu propósito. Isso vai te trazer motivação, vai te trazer ânimo, vai deixar você conectado com Deus. Esse povo, vou dizer aí mais uma, que é confiar no Deus. Em Deus. Quer ser motivado? Confie em Deus, descanse nele, tenha paz que ele tem cuidado da sua vida. Quer ser motivado? Não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã a Deus pertence, você tem que entender, basta para cada dia o seu mal. Viva o dia de hoje. É lógico que nós não precisamos, não estou dizendo que sejamos negligentes, não vamos projetar, sonhar, planejar coisas. A questão é, não vamos nos desesperar com o dia de amanhã, vamos confiar em Deus. Deus, ele tem cuidado de nós hoje, e ele vai cuidar de nós amanhã também, e depois de amanhã, da mesma maneira que ele cuidou de nós ontem. Veja como é o nosso Deus, ele cuidou de você ontem, ele está cuidando de você hoje, ele não vai mudar, amanhã ele vai continuar cuidando de você. Descanse em Deus. Se você descansar em Deus, com certeza essa motivação ela vai permanecer, porque muitas vezes nós nos desanimamos e estamos desmotivados, porque nós começamos a pensar no dia de amanhã e pensamos que Deus às vezes não vai cuidar de nós no dia de amanhã. E aí nós nos entristecemos, nos desesperamos, nos desmotivamos, ficamos borocochô. E aí como é que faz? Então, confia em Deus, espera nele, creia nele, descanse nele, em nome de Jesus. Então essa palavra de Deus hoje vamos ser motivados, vamos permanecer conectados em Deus, vamos esperar nele, e assim nós seremos vitoriosos, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida agora, quero te abençoar, pedir que Deus realmente ele possa estar fazendo algo sobrenatural em você nesse momento, e que ele possa, através dessa conexão pela internet, estar motivando o seu coração agora, em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o teu santo nome, obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra ela sempre nos motiva, ela sempre motiva os nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, ó Deus, e que o Senhor possa derramar, ó Deus, da motivação do Senhor em nossos corações, para que nós possamos avançar, ó Deus, que nós possamos avançar aí o ano de 2020, como os mais que vencedores que somos, motivados, crendo na vitória, na bênção e no favor do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós. É isso que nós pedimos ao Senhor. Vem motivar os nossos corações, para que nós possamos avançar, que essa igreja seja uma igreja, ó Deus, motivada, uma igreja que avança, uma igreja, ó Deus, que olha para o Senhor, ó Deus, e que não se desanima. Que o Senhor seja com cada um de nós, hoje e sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida. Se você ficou até agora, isso fala muito a respeito de você. Que você é uma pessoa que está motivada, que você é uma pessoa que está esperançosa, que Deus ele vai fazer grandes coisas na sua vida, e eu vou dizer que Deus ele vai sim fazer grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus.